Hoje para você de casa, o NTV News está chegando. Trabalhadores em situação análoga de escravidão são resgatados em Carvoaria. Homem é levado para a delegacia suspeito de abusar da enteada. E tem mais. Suspeitos de participação em tiroteios são presos em operação das polícias civil e militar. Os impactos da seca prolongada e da degradação ambiental no Rio Areado. Com ida de Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humanos, Dr. Eli deve assumir novamente cadeira na Assembleia Legislativa de Minas. Polícia e CREAS fazem ação com pessoas em situação de rua no galpão do produtor rural. Incêndio destrói veículo no bairro Vila Garcia. As regras para adesivar veículos durante o período eleitoral. Ocorrência de ameaça é registrada durante ato de campanha eleitoral em Lagoa Formosa. Esse é o NTV News que já está no ar. A gente começa essa edição com os destaques policiais. A polícia realiza buscas para localizar o agressor de um homem de 33 anos que foi esfaqueado durante a noite no galpão do produtor rural. A Polícia Militar e o SAMU de Patos de Minas foram acionados aqui no galpão do produtor rural após um homem de 33 anos ter sido vítima de ferimentos provenientes de uma faca. O fato aconteceu durante a noite. As informações preliminares que se tem sobre esse caso é de que o homem teria usado bastante bebidas alcoólicas, teria dormido e acordou com os ferimentos nas costas, não sabendo informar precisamente como que teria acontecido, quem teria o golpeado pelas costas durante o momento em que ele estava dormindo. A informação que ele conseguiu passar pela Polícia Militar foi apenas essa, que ele já acordou com esses ferimentos na manhã dessa terça-feira. A Polícia Militar realizou o trabalho e continua o trabalho de diligências para poder identificar o suspeito que poderia ter dado esses golpes de faca nessa vítima de 33 anos. Durante a abordagem social aqui no galpão do produtor, a Polícia Militar foi acionada pelo SAMU e informada que o indivíduo havia solicitado o atendimento médico, informando que teria sido vítima de um ferimento decorrente de um instrumento pérfuro-cortante. Então nós fizemos contato com ele, é um cidadão que ele é morador de rua, pessoa em situação de rua, ele fica aqui no galpão do produtor e, segundo ele, fez uso de drogas a noite toda e não soube repassar aos policiais militares quem lesionou ele, a origem do ferimento, ele não soube nos passar qual que foi a origem. Somente que ele recorda que hoje pela manhã ele viu esse ferimento, é um ferimento leve. Ele foi atendido ali pelos profissionais do SAMU. Diligências elas estão em andamento, verificação de câmeras, entrevistas com outras pessoas que ficam aqui também no entorno da rodoviária, para tentar apurar, e o registro da ocorrência será feito e destinado ao delegado de polícia. Pelo menos 2 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um tiroteio ocorrido em uma festa em Patos de Minas. As forças policiais de Patos de Minas, em uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, realizaram a Operação Universo Paralelo, com o objetivo de capturar 2 suspeitos envolvidos em um tiroteio ocorrido em uma festa universitária. O evento, que aconteceu no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento, entre os dias 24 e 25 de agosto, resultou em 2 feridos após uma briga que terminou com disparos de arma de fogo. Foi uma noite de sábado. Havia um evento no interior do Parque de Exposições, um evento universitário, e já quase amanhecendo o dia, durante a madrugada do dia 25 de agosto, a Polícia Militar foi acionada a cerca de, inicialmente, 6 disparos de arma de fogo. As informações davam conta que seriam 4 disparos para o alto e 2 disparos foram direcionados para os festeiros. A gente compareceu ao local e foi verificado que 2 indivíduos haviam sido alvejados. A Polícia Militar tentou o levantamento de informações naquele primeiro momento, mas não conseguiu realizar a identificação de quem seriam os autores desses disparos. Após investigações realizadas pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa, as autoridades conseguiram identificar os suspeitos e solicitaram as prisões preventivas dos mesmos. Foram cumpridos 2 mandados de prisão e 2 mandados de busca e apreensão. Foi dividido com a Polícia Civil, em operação integrada, denominada Universo Paralelo, e a Polícia Militar ela cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão na residência de um desses autores, um indivíduo de 24 anos,
Lá na residência dele foi localizado 4 balanças de precisão, uma quantidade fracionada aí de maconha, uma quantidade fracionada de cocaína e R$680 em dinheiro, além de um coldre, né, um coldre de arma de fogo, tipo revólver, lá no interior desse imóvel. Durante a operação, os 2 indivíduos de 22 e 24 anos foram detidos. Essa investigação se deu desde o momento que nós soubemos dos fatos, né? Os investigadores levantaram diversos aspectos e diversas oitivas foram realizadas, bem como análise das imagens que foram captadas, e depois disso aí foi possível então chegarmos à autoria desses 2 indivíduos. Esses 2 indivíduos agora tiveram suas prisões preventivas decretadas e com a situação, com o apoio da Polícia Militar, um trabalho incessante de troca de informações entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, bem como da sociedade, nós conseguimos então prender esses 2 indivíduos e na residência encontramos diversos objetos ilícitos. A operação foi batizada como Universo Paralelo devido à crença dos suspeitos de que poderiam agir impunemente, como se vivessem em uma realidade diferente, sem as consequências legais de suas ações. Nós estamos iniciando o retorno desses crimes que aconteceram, né, com as respostas definitivas para o Poder Judiciário e para o Ministério Público. De vários desses delitos que aconteceram, nós estamos bem avançados, estamos aí tentando fazer com que esses indivíduos que acham que estão num universo paralelo, onde eles não vão ser punidos, onde eles podem fazer tudo e não vão ser localizados, trazê-los à realidade, trazê-los a ele ao nosso universo, que é o universo da legalidade, da transparência, e levá-los aí às barras da justiça, para que eles possam então sofrer as consequências na medida da sua culpabilidade pelos atos que cometeram. Um homem suspeito de abusar sexualmente da enteada foi preso nesta terça-feira em Patos de Minas. A mãe da criança também foi levada para a delegacia. O homem de 41 anos foi preso em Patos de Minas sob suspeita de estupro de vulnerável. A vítima denunciou seu padrasto em uma escola aqui em Patos de Minas. Uma criança, né, quando da sua chegada na escola, ela procurou a diretoria da escola e reclamou, né, que teria sido abusada sexualmente pelo padrasto. Então o Conselho Tutelar, né, após a realização da escuta especializada, né, juntamente com a criança, o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar relatando o fato, sendo que imediatamente nós iniciamos os rastreamentos, né, em busca do autor e logramos êxito em abordá-lo na área central da cidade, sendo feita a sua condução aqui para a delegacia. Segundo relatos ainda da criança, esse mesmo autor, né, que é padrasto dela, teria no mês de julho, né, praticado o mesmo ato, né, oportunidade em que também foi registrada uma ocorrência de estupro. A mãe da criança também foi encaminhada à delegacia de Patos de Minas por omissão sobre o caso. Considerando que a criança, né, relatou também que a mãe, em que pese ter presenciado o abuso, não tomou providências, né, para fazer cessar o fato, nem acionou a Polícia Militar, nem comunicou às autoridades competentes, né, ela também foi conduzida aqui para a delegacia. A mãe relatou que presenciou os fatos, mas que não entendeu que teria malícia por parte do padrasto, e o padrasto também relata que não teve o dolo, né, a malícia de praticar o abuso sexual. A Polícia Civil irá investigar o caso e as crianças serão acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Os 2 foram encaminhados aqui à Delegacia de Polícia Civil, né, e o fato será repassado ao delegado de plantão, que adotará as providências aí policiais. Em Monte Carmelo, na manhã de hoje, a Polícia Militar prendeu um homem de 45 anos por tráfico de drogas. Com ele foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, drogas, balanças de precisão, celulares e dinheiro. O suspeito de tráfico e os materiais foram levados para a delegacia de plantão. A polícia também deu detalhes hoje sobre uma ocorrência de tentativa de furto em uma farmácia. O suspeito do crime tentou agredir um dos funcionários e, inclusive, danificou uma vidraça da loja. E a gente traz essa informação para você. Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar após furtar uma farmácia de rede no centro de Patos de Minas. Ele chegou, inclusive, a entrar em luta corporal com um dos funcionários que tentou evitar esse furto. O indivíduo teria entrado no estabelecimento e, após tentar subtrair um produto da prateleira, ele foi interceptado, né, abordado por um dos funcionários que impediu que ele subtraísse o produto, né, e incontente, aí, né, inconformado com a ação do funcionário, né, esse autor teria ameaçado esse funcionário e, na sequência, arremessado uma pedra contra o vidro
desta farmácia, né, vindo a danificar esse vidro. Então, de posse dessas informações, né, nós realizamos rastreamentos, né, o indivíduo já, né, foi prontamente identificado através das imagens, né, como um cidadão já conhecido no meio policial pela prática de vários crimes aí, vários deles contra o patrimônio, e após rastreamentos ele foi preso, né, e conduzido até a delegacia de polícia. Depois do intervalo aqui no News, os impactos da seca prolongada e da degradação ambiental no Rio Areado. E trabalhadores em condições análogas de escravização são resgatados em Carvoaria. A estiagem prolongada tem impactado fortemente no volume de água do Rio Areado. Além da seca, o importante curso d'água também sofre com o assoreamento e preocupa moradores e produtores rurais. A seca enfrentada pelo rio e seus córregos afluentes é severa e deixa a população preocupada não só com as pessoas, mas também com a hidratação e saúde dos animais. Produtores acreditam que em breve precisarão recorrer à prefeitura para terem abastecimento. A gente vê o gado que ele pode morrer se não conseguir água para ele, né? É triste. A gente vai ter que alguém nos ajudar, né? Trazer água pra gente, porque senão não tem como ficar aqui, não. Muito triste. A água acabou pro gado aí. De vez em quando passa um pouco de água pra mim, traz uma água. Eu tenho água uns 3 dias ainda, né? Um dos afluentes do rio é o Ribeirão Pindaíbas, que também tem sofrido com o processo de assoreamento de suas águas. O negócio tá difícil, né, senhor, da gente pensar. Não tem nem como, né, falar que tá bom, né, porque tá secando mesmo os córregos, né? Seco. O povo, ninguém quer saber de preservar nada da reflorestamento, nem nada, só quer acabar com o que tem. Então tá feio, o negócio não tá bom não. A falta de chuva, e não tem nem previsão de quando vai chover, né? Então isso aí é uma coisa que preocupa muita gente, que tá caótico mesmo. A chuva não tá brincadeira, as águas para nós não. A população da região pede para que a natureza seja respeitada e as leis ambientais seguidas, e entende também que é papel de cada um preservar o meio ambiente para evitar que a seca aconteça por completo. Conservar mais o mundo, né? Ter mais planta, mais árvore, largar de fazer essas queimadas, conservar a natureza. A água está acabando, nem peixe tem mais, né? Acabou, né? Felizmente nós só mete os pés pelas mãos, não faz por onde das coisas ser conforme precisava de ser. São muitas as ações que levam a isso, né? Além da seca prolongada, além da falta de chuvas, toda essa questão relacionada aí ao assoreamento, todos os impactos que isso causa a esse curso de água tão importante para uma região como a nossa, né? Aí que banha distritos aí de Patos de Minas, o Areado, e que fornece água para muita gente. Então, ver o rio nessa situação, impactado ainda mais nesse período de seca prolongada, é uma tristeza, né? O meio ambiente sendo aí relegado. Então, a gente tem que preservar mais e usar menos, né? Com mais tranquilidade, com menos a degradação, né? E com mais carinho e cuidado com os nossos mananciais, com os nossos cursos de água. Olha, 2 trabalhadores em condições análogas à escravidão foram resgatados nesta terça-feira em uma carvoaria no município de Guimarães. A operação foi feita em parceria entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e do Emprego e a Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhadores estavam nessas condições há cerca de 30 dias, com jornadas de trabalho exaustivas. Trabalho por volta de 14 horas por dia, todos os trabalhos feitos de maneira muito intensa. As condições eram degradantes, a alimentação não era suficiente e não havia água potável. Havia servidão por dívida pelos descontos salariais irregulares e trabalho forçado. Além disso, não tinham acesso a chuveiro nem a banheiro. Inclusive, nos alojamentos eram encontrados animais peçonhentos. Os 2 trabalhadores vieram de Montes Claros. Na frente de trabalho não havia nenhum tipo de segurança. Os trabalhadores trabalhavam e operavam tratores e motosserras sem treinamento e sem equipamentos de segurança pessoal. O empregador foi notificado para fazer o pagamento dos salários, pagar as verbas rescisórias, formalizar os contratos de trabalho e pagar as passagens de retorno para a sua cidade natal. A seguir você vai ver que especialista fala sobre o pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre de Moraes
E com a ida de Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humanos, doutor Eli deve assumir cadeira na Assembleia Legislativa de Minas. Foi apresentado ao Senado Federal nesta segunda-feira um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suposto crime de responsabilidade. A entrega foi feita pessoalmente por deputados e senadores no gabinete, com o objetivo de pressionar o senador mineiro a avançar com o pedido de destituição. A Lei de Crime de Responsabilidade, Lei 1079 de 1950, ela permite que qualquer cidadão faça essa provocação mediante denúncia embasada em documentação suficiente para provocar o presidente do Senado. O presidente do Senado admite essa acusação, manda para a mesa diretora para deliberar um parecer se vai prosseguir com esse processo de impeachment do ministro ou não. No caso específico do ministro Alexandre de Moraes, eles estão apontando abuso de poder, prevaricação, uso indevido de recursos públicos, utilização de meios informais alheios à legislação entre o Supremo Tribunal Federal e o TSE, antes e durante e após as eleições de 2022. Hoje no Supremo já existe 47 pedidos de impeachment. Dentre esses 47 pedidos, 22 são só contra o ministro Alexandre de Moraes. Em paralelo ao requerimento, uma petição virtual tem cerca de 1,4 milhões de assinaturas com o mesmo objetivo. A democracia ela é um governo do povo, né? E a gente que escolhe quem que nos representa. No caso de ministros do Supremo Tribunal Federal, não existe essa questão de ser votados pelo povo, não existe uma escolha direta do povo. É uma indicação ali do presidente da República. E hoje o cenário atual do Supremo Tribunal Federal, a grande maioria dos ministros que lá compõem, eles são direcionados, indicados por presidentes de esquerda e centro-esquerda, o que acaba gerando uma oposição com o pessoal de centro-direita e direita, que são a minoria hoje e grande parte das assinaturas são decorrentes desse pessoal da oposição. Ao receber o requerimento em mãos, Pacheco disse que terá uma decisão fundamentada que considerará critérios técnicos e políticos. O senador afirmou ainda que enviará o pedido para a Advocacia Geral do Senado para avaliar os aspectos legais. Caso o requerimento seja aceito, algumas mudanças serão imediatas. O ministro ele vai ser suspenso das funções provisoriamente. Esse processo ele vai tramitar com contraditório, ampla defesa. Se ele estiver no Brasil, ele tem uma defesa de um prazo menor. Se ele estiver no exterior, o prazo é um pouco maior. E vai existir deliberações dos próprios senadores, que é o que a gente chama aí de libelo acusatório, e até haver uma decisão final aí a respeito do que vai ser o futuro do ministro. A escolha da deputada mineira Macaé Evaristo para o Ministério dos Direitos Humanos impacta, de certa forma, na política em Patos de Minas. É que, com isso, quem assume a cadeira na Câmara Estadual é o médico Eli Tarquínio, do PV. Com a confirmação pelo presidente Lula de que a deputada estadual por Minas Gerais, Macaé Evaristo, foi convidada e aceitou assumir o cargo como ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, com a demissão de Silvia Almeida, o médico e político Eli Tarquínio irá assumir aos 84 anos de vida o seu 8º mandato como deputado estadual. Macaé Evaristo tomará posse como ministra na próxima semana. O médico é o primeiro suplente de deputado estadual e nas eleições de 2022 concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde obteve 38.960 votos, ficando como primeiro suplente na coligação. Inicialmente houve uma cogitação 2, 3 dias antes desse fato, que aconteceu. São coincidências que Deus provoca na vida da gente, que certamente tem boas consequências, eu acredito. Então eu recebi, já sabia que nesse caso ela já tinha ido para Brasília, foi recebida pelo Lula e fez um compromisso informal ainda, um compromisso verbal, que ela foi aceita, ela recebeu o convite dele e ela aceitou, e logicamente dentro do que reza a própria eleição, as regras, eu sou, sendo o primeiro suplente da federação,
eu teria direito de ocupar a vaga dela. E recebi um comunicado do presidente me esclarecendo isso, né? E, por enquanto, nós não temos ainda o dia de ser chamado lá para tomar posse, né? Não está previsto enquanto ela não toma posse. Após receber a notícia, a doutora Eli falou sobre a expectativa pela posse e os próximos passos agora como deputado estadual. A expectativa é que tudo isso vai acontecer até o fim da semana que vem, né? E a gente vai providenciar a nossa posse lá, certamente na Assembleia Legislativa. Nós ficamos felizes que vai ser mais uma oportunidade da gente continuar como deputado representando Patos de Minas e toda a região, todas as cidades aqui do Alto Paranaíba, também algumas do Noroeste, onde a gente foi votado, e, enfim, como representante do povo, poder mediar os interesses desse povo através de projetos de leis que possa promover a vida do ser humano, quem sabe menos sofrido, né? E procurar principalmente fazer justiça social e o desenvolvimento da nossa região, atendendo aos prefeitos, de um modo geral, aos vereadores, e auscultando o povo também as demandas e levar para a Assembleia para fazer uma boa lei. Essa é a nossa missão. Em instantes aqui do News, polícia e CREAS fazem ação com pessoas em situação de rua no galpão do produtor rural. E você vai ver que incêndio destrói veículo no bairro Vila Garcia. Um carro foi completamente destruído pelo fogo no início da tarde de hoje na rua Dona Maria Rezende, no bairro Vila Garcia. Imagens do incêndio que atingiu um veículo impressionam devido ao tamanho das chamas. Ao chegar no local havia muitas chamas no veículo. Dessa forma, nossa viatura BTS montou 2 linhas de mangueira e conseguiu debelar o incêndio com os nossos militares. Pelo que sabemos, a pessoa que estava dirigindo o carro, né, na verdade o carro estava parado, ao dar partida, o veículo não deu partida e começou a esquentar. Então dessa forma começou a se perceber chamas, as pessoas que estavam dentro do carro se evadiram, então ninguém se machucou e ao Corpo de Bombeiros chegar no local foi feito o combate ao incêndio. O incêndio aconteceu na rua Dona Maria Rezende, no bairro Vila Garcia. O veículo, um Palio Weekend de cor vermelha, mas que ficou totalmente destruído com fogo. Fogo esse que assustou os moradores aqui da região do Vila Garcia. Assustou demais, porque eu nunca tinha visto coisa igual, né? E a hora que eu vi, a chama foi muito rápido. A hora que eu vi, já estava pegando nas portas e rapidinho foi para trás e foi rápido demais. Nossa, triste, principalmente para os donos, né? Que, nossa, imagino que foi mais assustador para eles, mas para todo mundo que viu, foi uma coisa louca, muito estranha. Um incêndio de grandes proporções mobilizou ações do Corpo de Bombeiros na localidade de Pântano, município de Coromandel. O fogo se alastrou rapidamente por cerca de 700 hectares. Olha, mesmo com os esforços devido à extensão do incêndio e às condições adversas, o controle total destas chamas não foi possível durante esta terça-feira, né? O incêndio continua. Segundo os bombeiros, não foram registradas vítimas e o local segue sendo monitorado. As equipes continuarão o trabalho amanhã para dar fim a este incêndio aí próximo no município, né, de Coromandel. E olha só, a gente teve um outro incêndio aqui mais próximo do meio urbano de Patos de Minas. A gente tem imagens aí do Corpo de Bombeiros. Esse incêndio, ele aconteceu numa região, fica logo após, para quem está indo, né? Logo após o aterro sanitário, próximo a um trevo que é popularmente conhecido como Trevo da Macumba. Esse é outro incêndio que também não foi possível controlar totalmente hoje, durante o dia e amanhã. Os bombeiros vão continuar esse trabalho aí incessante. Tem muito incêndio na região, a gente tem acordado todas as manhãs e visto o céu com muita fumaça. E essa situação aí, esse incêndio imenso lá em Coromandel, mas esse aqui dentro do meio, bem próximo ao meio urbano de Patos de Minas, só piora essa condição do ar, né? A gente tem aí calor, baixa umidade relativa do ar
e uma péssima qualidade desse ar devido a toda essa fumaça, né, desses incêndios aí que tem ocorrido na região e também fora da região, que acabam sendo transportados para cá. Essa fumaça toda que certamente vai impactar aí na saúde de todo mundo. Quem já tem problema respiratório já está sofrendo. Quem não tem, futuramente, infelizmente, vai acabar sofrendo com esses impactos aí, porque é muita poluição no nosso céu todo dia. A Polícia Militar e o Centro de Referência de Assistência Social realizaram na manhã de hoje uma ação no galpão do produtor rural, após registros de ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua que ocupam ali as proximidades do local. A Polícia Militar, em ação conjunta com o CREAS, realizou uma ação na manhã desta terça-feira aqui no galpão do produtor rural em Patos de Minas. A situação foi realizada voltada para os moradores em situação de rua que ficam por aqui e causam muito transtornos, aí diversas reclamações referente a essa situação dos moradores em situação de rua. Por isso que na manhã dessa terça-feira a Polícia Militar mais o CREAS esteve aqui no local para poder realizar essa operação e tentar aí retirar esses moradores em situação de rua para o abrigo que existe em Patos de Minas e também para que pudesse aí ser feito novas situações, para que eles pudessem voltar aos seus locais de origem. Na data de hoje, além dos encaminhamentos que nós fizemos, a gente fez também a limpeza. Inclusive, vale ressaltar que no período da tarde, né, estará deslocando aqui um caminhão-pipa, né, para poder fazer a limpeza aqui do local onde é frequentado, né. E nós também constatamos aqui durante a abordagem um cidadão, um indivíduo que fica aqui, que permanece aqui, fazendo o comércio, né, irregular de bebidas alcoólicas e gêneros alimentícios, cachaça, catuaba, né, de forma irregular. Ele estava fazendo essa venda aqui, sendo esse material, né, recolhido, acionado a fiscalização da Prefeitura Municipal que fez, né, que adotou as providências previstas aí na lei. Ações como essa vêm ocorrendo desde 2023. Apenas no primeiro semestre deste ano, a Polícia Militar já emitiu mais de 425 passagens de ônibus de moradores em situação de rua que resolveram, com essas ações da Polícia Militar, juntamente com o CREAS, voltar para suas residências, para seus locais de origem. Então, atuações como essa da Polícia Militar continuam acontecendo no intuito de coibir ainda mais a situação de moradores em situação de rua aqui na região da Lagoa Grande, aqui que é bem próximo, né, também da rodoviária, que são bastante reclamados aí pelos moradores aqui da região. Foi feita mais uma ação em rede, mais um trabalho em conjunto, né, que já vem sendo realizado desde o ano de 2023. Então esse trabalho envolve, né, a Polícia Militar, o CREAS, o CAPS, né, a Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal. Então essas ações são feitas de 2 a 3 vezes por semana e ela é voltada à abordagem a pessoas em situação de rua, não só aqui no galpão do produtor, mas em vários outros pontos da cidade. E essas pessoas então são abordadas, né, encaminhadas, direcionadas para o abrigo municipal, para o serviço de atendimento médico, né, via SAMU ou CAPS ou alguns postos de saúde, né, e é feita também a limpeza do local, né, o recolhimento de lixo desse local, visando também, né, além de oferecer, né, ofertar a essas pessoas a dignidade humana, né, encaminhando elas para os hospitais, encaminhando para as famílias, né, também combater a desordem, né, dentro da filosofia de polícia comunitária, né, a polícia militar ela se preocupa, né, não só com o crime, mas também com o medo do crime e com a desordem. Sim, essas ações elas são contínuas, né, e elas não só continuarão, mas serão intensificadas, né, visando esse atendimento, essa abordagem multidisciplinar dessas pessoas em situação de rua. Daqui a pouco aqui no News, as regras para adesivar os veículos durante o período eleitoral. E você vai ver que ocorrência de ameaça é registrada durante ato de campanha eleitoral na cidade de Lagoa Formosa. Uma ocorrência de ameaça foi registrada no fim da tarde de ontem na cidade de Lagoa Formosa durante ato de campanha eleitoral. Segundo a Polícia Militar, o homem que aparece dentro do carro procurou a sede da polícia de Lagoa Formosa e relatou que foi ameaçado por um homem armado, o qual desceu de um veículo Astra e se aproximou dele com uma pistola em punho, ordenando que apresentasse seus documentos. Uma testemunha confirmou o relato do solicitante e disse que gravou toda a abordagem. Outra vítima afirmou que estava andando pela rua Luciano Duarte Castanheira, juntamente com os candidatos às eleições municipais,
quando, em determinado momento, o veículo Paraty realizava manobras perigosas, vindo os demais apoiadores precisarem subir na calçada para evitar serem atropelados. O militar da reserva, identificado como Sargento Kleber Venâncio, informou que recebeu uma ligação de integrantes da campanha política, dizendo que estavam sendo intimidados por veículos de simpatizantes do partido adversário, enquanto faziam visitas no bairro Cidade Nova. Temendo por sua integridade e pela segurança de terceiros, retirou sua arma da cintura em legítima defesa, permanecendo com ela coldreada. A arma, bem como os demais documentos, foram conferidos e estavam regularizados. As testemunhas que acompanhavam a campanha confirmaram que o comportamento do condutor da Paraty foi ameaçador ao passar com o veículo próximo às pessoas por diversas vezes e com arrancadas bruscas. Os autores das ameaças foram encaminhados até o quartel da Polícia Militar, sendo registrado um boletim de ocorrência que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal da comarca de Patos de Minas. Todo esse relato, lido durante o material, foi uma nota publicada pela polícia, explicando como tudo isso aconteceu. Todas essas entrevistas foram feitas aí pela polícia, né, com essas pessoas que fizeram as denúncias, estão descritas numa nota publicada pela Polícia Militar e a gente repassou aqui para você nesse material sobre essa situação ocorrida em Lagoa Formosa. A campanha eleitoral já ganhou as ruas, mas muitas pessoas ainda estão em dúvida quanto ao que pode e o que não pode em relação aos adesivos colocados nos vidros dos veículos particulares. Algumas regras precisam ser seguidas. Nas semanas que antecedem as eleições, é muito comum observarmos cada vez mais adesivos nos para-brisas traseiros dos carros, sendo uma tradição muito importante para aqueles que apoiam seus candidatos. O eleitor que queira manifestar a sua preferência por um determinado candidato e deve fazê-lo sempre de forma espontânea, visto que a justiça veda, né, a negociação por esse tipo de manifestação, ou seja, você não pode receber nada para colar um adesivo no seu carro, ele está autorizado a utilizar apenas o vidro traseiro do veículo, também conhecido como vidro vigia. E ali no vidro traseiro só pode ser colocado aquele adesivo que ele é perfurado, ou seja, ele interfere muito pouco na entrada de luz e muito pouco na visualização. Todavia, a legislação ainda admite outros adesivos, que são aqueles adesivos que são opacos, né? Se a gente considerasse a colocação dele em relação aos vidros. Mas esse adesivo opaco ele não pode ser colocado em nenhum outro vidro do veículo, em nenhum vidro, na verdade, né? Porque o vidro de trás é microperfurado. Então ele vai ser colocado na lataria do veículo e você tem que se atentar para as dimensões desse adesivo. Esse adesivo ele não pode ser superior a meio metro quadrado, ou seja, um quadradinho só. E para evitar fraude, a própria lei veda que você colhe um adesivo do lado do outro, de forma que você projete uma imagem maior do candidato. Então é só um adesivo de um lado do veículo e só um adesivo do outro lado do veículo. Mais do que isso, o eleitor motorista está sujeito a 2 multas. Uma multa de trânsito, porque aí se ele coloca um adesivo no vidro, ele estaria limitando as capacidades de visibilidade. Inclusive a resolução que trata dos insufilmes foi modificada em 2022, a multa é de R$ 230. E se ele viola a infração à legislação eleitoral, aí ele recebe uma multa de R$ 10 mil. Outro ponto que a gente chama a atenção do motorista é eventualmente aquele que queira participar de uma carreata promovida aí pelo seu candidato. Não é necessária autorização para que se faça uma carreata, mas é necessário comunicar aos órgãos públicos que têm circunscrição sobre aquela via. Como é uma eleição municipal, a gente imagina que as carreatas estarão adstritas aí ao interior do município, então tem que comunicar à Polícia Militar. E aí é o seguinte, não é necessário uma autorização, mas a comunicação é prévia para evitar que o pessoal de um candidato encontre com outro. E a gente sabe que eleições municipais aí, algumas emoções, né, ficam mais afloradas. As eleições municipais são mais emocionantes. Então, o objetivo da comunicação prévia é simplesmente para garantir o direito daquele determinado candidato utilizar a via naquele dia, naquela hora. Aí o candidato que faz a comunicação posterior não poderá utilizar a via naquele dia, naquela hora, mas pode usar antes ou depois ou em outro horário. Mas a comunicação deve ser feita com pelo menos 24 horas de antecedência ao uso da via. Mas a gente lembra que já na véspera da eleição já não podemos mais fazer nenhum tipo de manifestação e o eleitor também tem que evitar aglomerações, evitando, assim, problemas tanto com a justiça eleitoral quanto com as infrações de trânsito que eventualmente possam ser cometidas. Olha, ontem a gente mostrou aqui a situação de diversos moradores de Patos de Minas em vários bairros
com a falta de água. A Copasa tinha prometido que essa água seria restabelecida ontem à noite e no mais hoje durante o dia, mas tem morador aí sem água ainda, viu? A gente está verificando essa situação e estamos, inclusive, visitando algumas residências para mostrar, porque o pessoal manda para a gente essas reclamações e a gente vai até eles para ouvir essa população e saber da Copasa que quando é que isso vai se resolver. Tem gente sem água há 4 dias, como é o caso de uma família lá no Morada do Sol que está pedindo ajuda, também ajuda para que a água volte a circular na casa dela, né? Também tem uma outra pessoa aqui, entre outros bairros do Jardim Esperança, que está falando que está sem água, querendo saber quando é que a Copasa vai restabelecer esse fornecimento de água corretamente. Ela falou que a água desde sábado, né, desde a manhã de sábado, deixou de chegar até a casa dela, né, e que até agora, então, ela está sem água. Sábado, domingo, segunda e hoje, terça-feira, 4 dias sem água. A gente está fazendo essa reportagem. Amanhã vamos mostrar no 30 Minutos, no Gui Boventura e também aqui no NTV News, essa situação que continua aí causando muitos transtornos de falta de água para moradores de Patos de Minas desde o sábado. Você sabia que, mudando completamente de assunto agora, viu? Você sabia que 10 de setembro, hoje, é o dia do brigadeiro? Pois é, uma delícia bem brasileira e que agrada os paladares. Nem tudo foi derrota na campanha de Eduardo Gomes à presidência da República em 1945. Mais conhecido por sua patente de brigadeiro da Força Aérea, ele disputou o comando do país com Eurico Dutra. Perdeu de lavada, mas deixou um legado imensurável. Um docinho cremoso feito à base de chocolate, que acabou batizado justamente de brigadeiro, como forma de homenagem. Na época, mulheres vendiam esse doce em comícios do candidato Eduardo Gomes durante a primeira eleição nacional em que puderam votar. Tanta representatividade não poderia ser excluída do calendário. 10 de setembro virou o Dia do Brigadeiro, data para celebrar um dos doces mais populares do Brasil. Essa iguaria brasileira é amada por todos, inclusive por aqueles que vêm de fora e experimentam a nossa delícia. Não tem como não gostar. E tem muita gente que decide fazer do brigadeiro sua profissão. Foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre minhas avós, né, o clássico, né, as avós que cozinhavam. E eu sempre gostei muito desse doce, então fui aprender a fazer, fiz muitos cursos e desenvolvi uma receita que a gente usa desde 2020. É a mesma receita, o mesmo padrão, e aí a gente tem vários sabores. O brigadeiro já deixou de ser um simples doce para se tornar um ato de carinho, que pode ser dado a quem gostamos como um presente. A gente sempre tem aqui várias opções, a gente oferece muitas opções de sabores, e aí a gente tem caixinhas lindas, a gente coloca junto com outros itens, com bolinhos, e todo mundo ama brigadeiro, né? Eu não conheço ninguém que não goste. Então é muito legal, a gente sempre tem essa opção dos presentes. A base tradicional a gente já conhece, o leite condensado, o chocolate e o granulado. Mas a criatividade do brasileiro, ela não tem limites e existem diversos sabores. Tem brigadeiro de Nutella, de leite ninho, de chocolate branco e até os brigadeiros alcoólicos, como o famoso de caipirinha. O tradicional era o leite condensado, manteiga e o cacau, na verdade era Toddy que todo mundo usava, né? Hoje a gente usa cacau. E a gente coloca também o creme de leite para dar mais textura, para ficar um brigadeiro mais sedoso na boca, que derrete, né? Derrete, que tem aquele paladar mais agradável. A gente tem desde o brigadeiro tradicional, brigadeiro de ninho que todo mundo adora, até sabores com café, cappuccino, por exemplo, que é um sabor que o pessoal gosta muito. Brigadeiro com castanhas, com nozes, brigadeiros alcoólicos, né? De caipirinha, então tem muita variedade. Atualmente, o brigadeiro também é base para inúmeras outras receitas, que levam um sabor tradicional como recheio ou cobertura. A gente tem os bolos recheados com brigadeiro, que são os que mais saem. A gente usa eles como cobertura de bolo, como cobertura de cupcake. A gente tem tortinhas, a gente tem também uma variedade muito grande de bolos no pote. Então ele é uma infinidade de coisas que dá para fazer com ele. A média de valores varia entre pouco menos de R$ 2,00 até R$ 5,00 a unidade, dependendo do sabor e de determinados ingredientes usados na receita. O brigadeiro, a gente trabalha tanto com o tradicional, que é um confeito nacional bom, quanto com o belga, que é um confeito importado, que já é bem diferente, né? A partir de R$ 1,95, a gente já tem várias opções. Então, de R$ 1,95 até R$ 4,00, R$ 5,00 é a nossa média de valor. Pois é, dá água na boca, né?
Há quem nem possa chegar perto de doce, mas ainda assim dá aquela água na boca. Vendo esse brigadeiro maravilhoso, o Ézio, que está aqui no estúdio, inclusive, sempre aqui no estúdio comigo, ele está me falando aqui que quando for para casa já vai buscar um brigadeiro para celebrar esse dia do brigadeiro aí, homenagear essa data tão importante aí para os apreciadores desta iguaria. O NTV News está terminando, volta amanhã. Obrigado pela companhia. Até lá.